Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quero compartilhar uma palavra aqui com vocês. Um pensamento que veio ao meu coração diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias atuais, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí agora, olha o que diz o versículo 4. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Pois bem, observe aqui que esse contexto é logo após o apedrejamento de Estevão. Depois do apedrejamento de Estevão, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja, né? A igreja foi perseguida, mas a palavra de Deus diz que os que eram perseguidos, por onde passavam, pregavam a palavra de Deus. Onde é que eu quero chegar, meus amados irmãos? Nós estamos vivendo esta pandemia do coronavírus. E nós estamos vendo muitas igrejas que estão temporariamente, né, parando com as suas atividades. Por quê? Porque a igreja é um local de grandes aglomerações, então o vírus se propaga facilmente numa situação como essa, numa circunstância como essa. Então, na verdade, eu não chamo os pastores que estão tomando essa decisão de homens sem fé ou coisas do tipo, de forma alguma, pelo contrário. Estão agindo com toda precaução. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas. Então, o Ministério da Saúde decretou que devemos fugir de aglomerações acima de 100 pessoas. Em alguns estados dizem que são de 50 pessoas. Não é? Então, esses homens de Deus estão tomando toda a cautela. Então, nós não devemos olhar com maus olhos as decisões que esses homens estão tomando. Tudo bem, vamos lá. Mas aonde é que eu quero chegar, queridos irmãos? Por conta dessas igrejas estarem, entre aspas, fechando as portas para reuniões públicas de grandes aglomerações, os pastores, com suas diretorias, estão tomando a decisão de transmitirem os cultos online, via YouTube, via Facebook, Instagram, redes sociais em geral. O que acontece? Meus amados irmãos, eu creio que vocês já pensaram nisso, eu vou só chover no molhado. Mas olha a proporção que a palavra de Deus vai tomar, irmãos. As fronteiras que serão rompidas, porque uma pregação online ela é mundial, ela é universal. Ou seja, por exemplo, eu, pastor Flauber, pastor da Igreja Bíblica Boa Semente aqui num bairro em Fortaleza, não é verdade? Talvez o meu alcance seja somente aqui no bairro e adjacências. Mas uma pregação transmitida online, com a mensagem que o Espírito Santo me deu, para essa mensagem ser soprada aos quatro ventos numa mensagem online, e todos os pastores, homens de Deus, homens sérios, pregando essa palavra de Deus transmitida de forma online. Ou seja, me vem à memória, meus amados irmãos, o reencontro de José com seus irmãos. Quando os irmãos de José pensavam que agora, depois da morte de Jacó, José iria fazer algum mal a eles, mas José vai tomar a frente e diz: não, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho, tanto a de Atos capítulo 8, como também essa parte da história de José no Egito. Deus, irmãos, está se utilizando dessa pandemia para que a sua palavra seja soprada aos quatro ventos. Sendo assim, creio eu que qual deve ser a nossa posição? Orar. Orar para que Deus cesse essa peste, essa pandemia, e também orar, irmãos, para que o Espírito Santo inspire esses homens a pregar o evangelho genuíno, e essa palavra genuína ser soprada aos quatro ventos dessa terra. Um pregador pregando aqui num bairro de Fortaleza, um pregador pregando no interior do estado, em todos os lugares, e essa mensagem sendo soprada na Europa, na África, na Oceania, aonde quer que seja, meus amados irmãos. Ou seja,
Eu creio que do jeito que aquele apedrejamento de Estevão, vamos dizer assim, espero que me entendam, provocou uma expansão do reino de Deus. O mal que os irmãos de José intentaram contra ele, Deus transformou em bênção, até para sustentar a própria família. Eu creio também que nesse momento, o Senhor, com sua soberania, com todo o seu poder, vai também fazer com que todo este mal seja transformado em bênção e o avanço do reino de Deus e da obra de Deus aqui nessa terra. Assim eu creio. E fico com aquele lindo versículo da parte do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Flauber Menezes. E aqui envio esta mensagem, crendo que o Senhor falará contigo. Fica na paz, fica na bênção.